Do livro Vinha de Luz, capítulo 150 de 180, Dívida de Amor, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Paulo, Romanos 13, 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo, e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico, para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Dívida de Amor. Com esse título, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que Paulo escreveu aos Romanos. Portanto,
dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Está muito claro que Paulo está nos dizendo que nós, em sociedade, temos débitos com todos. E nós temos que dar aquilo que cada um está nos pedindo, está nos solicitando. Lembro aqui também a passagem evangélica, quando levaram até Jesus a seguinte pergunta, perguntando se era lícito pagar os tributos. Os hebreus estavam sendo dominados pelos romanos. E Jesus pediu uma moeda e ele perguntou o que está na moeda. E disseram para ele que era César. E ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja a saída extraordinária que Jesus teve naquele momento. Ele não perdia nenhum momento para ensinar as pessoas. Emmanuel ainda vai nos explicar. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. Ele está dizendo que todos nós temos esse débito para com todas as pessoas. Ele diz que subdivide estas em diversas manifestações. Diz que a cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. Ele coloca de uma forma bem sucinta aquilo que nós temos que enxergar no outro. Qual é a necessidade do outro? Porque cada um ele tem uma necessidade diferente. Nesta outra parte, ele diz que a criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. A palavra impositivo é admirável, divino, deslumbrante. E ele diz que a criatura que desconhece esse semelhante divino, que desconhece semelhante impositivo, ou esse deslumbrante, como é o caso, não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio. É para que nós possamos refletir sobre isto. E diz ainda que valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Diz ele que nos aparece diversas oportunidades iluminativas que nós relegamos, nós deixamos para lá. São almas invigilantes as que fazem isso e se mantêm na obscuridade e na perturbação, porque na vida nós temos que doar para os outros, nós temos que preocupar com os outros, é isso que ele está dizendo. Se nós não fizermos isto, se nós não iluminarmos, nós passarmos nosso aprendizado para os outros, nós vamos nos manter na obscuridade e na perturbação, porque nós nascemos para nos relacionar com os outros. Ele ainda diz que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Ele está afirmando aqui que nós temos um dever para com todos os homens, para com todas as pessoas, por justiça. Hoje, o que nós sabemos?
O que nós sabemos, nós estudamos em livros e hoje nós temos esse conhecimento. Então, nós temos que passar esse conhecimento para o outro. De todo tipo, nós temos que passar. Que nós aprendemos com os outros e devemos repassar para os outros. Diz ainda que o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Ele menciona aqui de forma que uma grande maioria dos homens, ele cerra, ou seja, fecha ali naquele seu egoísmo. Ele não quer ver, ele não quer fazer nada, ele só pensa em si. Para ele, o mundo deve girar em torno dele. E diz ainda que esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe um material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. Essas pessoas que estão imbuídas, que estão com o egoísmo feroz, como ele colocou, elas estão respirando o oxigênio do mundo. O oxigênio é de todos nós, não é dele. Ele está se alimentando do mundo, isto é, a agricultura nos fornece os alimentos e ele recebe o material imprescindível. Ele recebe o material imprescindível para tudo, do mundo, ao aperfeiçoamento e à redenção. Ou seja, ele recebe tudo para que ele possa evoluir e para que ele vá à redenção, que é a sua libertação, a sua salvação. Então não tem motivo nenhum ele achar que ele é o centro de gravidade do mundo, que tudo tem que correr às suas voltas. É necessário que ele reconheça que ele tem débitos para com os outros. Nesta outra parte, diz que a qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Ora, veja, além dessas pessoas egoístas não darem nada para os outros, ele, quando é exigido de alguma coisa externamente, ele se agasta-se, ou seja, ele briga e se irrita, porque ele acredita que é credor de todos. Ou seja, todos é que devem para ele, e não ele que deve para os outros. E diz aqui, muitos sabem receber, raros sabem dar. E é uma grande verdade. Nós só vivemos pensando em receber e muitas vezes deixamos de dar aquilo que já recebemos. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? A palavra petitório significa pedido. É relativo a um pedido, uma petição. Então, esquivar-se significa evitar. Então, ele pergunta, por que nós vamos nos evitar, afastar de alguém que está nos pedindo esse fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Ou seja, ele está nos pedindo uma coisa muito pequena, muito pequena. E por que nós vamos negar esse respeito ao quem comanda ou ao quem que necessita? Então nós temos que dar, independente da pessoa, alguma coisa, porque cada um necessita de um item diferente do outro. E nós temos que estar acesos para isso, para que nós possamos dar aquilo que ele está precisando de nós. E diz ainda que resgata os títulos de amor
que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Olha, ele está falando em resgatar. Resgatar é nós nos libertar. Os títulos de amor. Nós temos que libertar esses títulos de amor que nós possuímos, porque nós temos essa ligação para com todos eles, com todos os seres que estão no nosso caminho. Então nós não podemos deixar de dar aquilo que é de direito deles, porque nós nascemos para conviver uns com os outros. E diz ainda que quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Veja bem, quanto mais você sabe, mais você deve para os outros. É isso que ele está aqui claramente dizendo. Que nós temos essa obrigação de passar a nossa educação que conseguimos através de livros e outras situações mais para os outros. É o nosso débito que aumenta. E ele dá um exemplo. Quanto mais sábio, mais rico, para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Essa questão é muito interessante. Quando você se acha mais conhecedor, mais sábio, mais rico financeiramente, mais cooperação você tem que dar. Porque isto chama-se gratidão, porque você recebeu e você agora tem que passar. Você pode pensar, mas eu fiz o meu esforço. Ótimo, tem que fazer esforço mesmo. Mas e os livros que vieram até você? Os professores que vieram até você? Tudo isso que você recebeu o conhecimento de alguém. É por isto que nós temos que perceber. Espiritualmente falando, nós recebemos muito de nossos mentores, de nossos guias, de toda a espiritualidade. Nós estamos recebendo todas as horas. E nós temos que passar isto para as pessoas. Na conclusão, ele diz, não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. Ele está dizendo para que a gente não entremos nessa ilusão. Ele está dizendo que nós devemos alguma coisa a todo aquele que é companheiro de luta, aquele que está conosco ao nosso caminho, na estrada evolutiva. Ele está dizendo isso tanto quanto na estrada que nós pisamos, com nenhuma preocupação. Nós temos que dar algo às pessoas. E aqui ele conclui com essa frase: e quando resgatares, resgatar é libertar. Então, quando nós libertarmos de nossas obrigações, nós vamos caminhar na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. O que significa isto? O que significa que quando nós doamos para as pessoas, quanto mais doamos para as pessoas, mais nós receberemos. É a história dos talentos que Jesus falou. Aquele que doa mais, recebe mais. Os espíritos vão nos ajudar quanto mais nós ajudaremos os outros. Esta é a tônica da vida. Então vamos vigiar tudo o que acontece conosco em relação aos outros. Se o outro ali está nervoso, nós temos que ter a paciência para com ele e tentar acalmá-lo. E assim por diante. Isto é amor. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.